Estou aqui para estar falando sobre o ocorrido com o meu filho no UPA. Na quinta-feira, ele, de tarde já escurecendo, ele começou a dar febre. Eu fui, dei de pirona até amanhecer na sexta. Sexta-feira eu levei ele ao UPA por volta de 8 e pouco da manhã. Lá no UPA, o médico ele foi atendido rápido, não foi uma espera demorada. O médico perguntou para mim o que ele estava sentindo. Eu falei para ele simplesmente pegou, ligou a lanterna do celular, lumiou, pegou e falou assim: abre a boca. Abriu a boca. Não, ele tá com uma infecção de garganta, uma leve infecção de garganta. Vou passar um ibuprofeno e você continua com o dipirona. Sim. Vim embora para casa, dei ibuprofeno e dipirona. No sábado, aquela febre que vinha até antes de 6 em 6 horas com a administração de medicamento, ela começou a demorar mais. Às vezes ela demorava 9 horas para voltar da febre, e assim foi. Quando deu no domingo, de madrugada, umas 4 da manhã, ele começou a tosse dele ficou pior, que ele estava com uma leve tosse, e ele foi me pedir, me leva no UPA. Aí eu dei um remédio para ele, que era o dipirona e ibuprofeno que eu tava dando, e organizei para levar ele pro UPA. Quando eu cheguei lá no UPA, foi muito rápido novamente. Ele foi atendido e a doutora passou azitromicina, a médica passou a azitromicina, a cebrofenina e prednisolona. E pediu para mim para voltar para casa para fazer a medicação nele. Novamente, o diagnóstico foi uma infecção de garganta. Mas como eu sou técnico de enfermagem, mas eu não exerço a profissão. Já tinha verificado se a garganta dele estava com infecção e não estava. Eu não vou discutir com o médico. Voltei para casa. Quando eu cheguei aqui em casa, ele já estava mais cansado. Muito cansado. Ele não ficava com o olhinho aberto. A respiração dele foi forçando, foi ficando cansado. Voltei para o UPA novamente. Cheguei lá no UPA, o médico olhou, examinou ele. Foi bem rápido também. E ele falou para mim: mãe, eu vou te levar para dentro. Você não vai esperar aqui na porta. Aqui não é nada de amigdalite, ou seja, da infecção de garganta. Não tem nada. Eu já olhei, não vi isso. Mas eu vou te levar para dentro, vou te passar uns exames e ele vai estar fazendo esses exames para a gente ver o resultado. Tudo bem, o médico entrou comigo para dentro, não esperou chamar no painel. Já entrei para dentro. Já fez o exame de imediato de sangue e já me colocou levou ele lá para a sala amarela. Lá na sala amarela tinha outro médico. Foi feito o exame e eu fui fazer eu levei ele para fazer o raio-x. Quando chegou, pôs o acesso e foi feito dipirona e um remédio para vômito, que eu pedi porque ele fez vômito antes de sair daqui de casa. E só. Aí, passado um pouquinho, ele tossindo demais, o médico da sala amarela falou para mim: mãe, ele tem asma. Eu falei: não tem. Mas ele não tem ninguém na família, nada. Eu falei: não tem, ninguém tem asma. Então, nós vamos fazer um aerosol e eu vou dar um remedinho para ele, para ver se a tosse dele para, um antialérgico. Foi feito o aerosol, um antialérgico e uma administração de uma medicação via respiratória para ele.
fora do aerosol. Ele pegou, perdeu o acesso. Quando foi por volta de 4 e pouco, o médico da plantonista da frente do UPA entrou lá dentro e falou para mim: mãe, saiu o resultado do exame de sangue, ele tá com uma leve infecção. Só que nós não sabemos aonde. Eu falei: e o raio-x? Ele: não, eu vou olhar. Não voltou mais. Aí veio novamente o médico da sala amarela. Eu perguntei novamente. Ele falou que ele estava com uma leve infecção, que não sabia onde. E eu falei: e o raio-x? Porque foi para ver o raio-x e não voltou resposta. Ele falou: bom, o raio-x mostrou que ele está com o pulmão carregado. Eu falei: sim, mas ele não está gripado. Ele não tem sinal de gripe. Ele falou: pois é, nós vamos ver. E ficou sem acesso até trocar o plantão. Quando foi a troca de plantão, foi eu que vi que o meu filho tinha piorado. A temperatura dele, quem estava marcando a ferida, era eu. Quando eu cheguei lá na troca de plantão, que eu verifiquei a temperatura, estava 39,4. Aí ele entrou na sala para dar alta para outra paciente, uma bebê, e eu fui e falei para ele: tá errado, meu filho tá com febre. Ele falou assim: vou pedir para pôr um acesso, bebê, e eu fui e falei para ele: tá errado, meu filho tá com febre. Ele falou assim: vou pedir para pôr um acesso. Aí aplicar um dipirona. Enquanto ele foi pedir, eu peguei e falei assim: tá errado, ele não tá respirando bem. Peguei o meu filho, tirei a camiseta dele e falei pra ele assim: você tá sentindo o quê? Ele falou assim: tá doendo aqui, mamãe. Que era bem no abdômen. Quando eu virei ele de barriga pra cima, ele falou pra mim: aqui. O abdômen dele tava bem alto, bem alto. Os pulmões dele, a respiração dele, ele tava sem falta de ar. E ele falou pra mim: mãe, eu tô ficando tonto. Tô ficando tonto. Aí foi aonde a equipe correu com ele. Quando colocou pra ver, o oxímetro tava marcando 84. E ele falou, o médico falou pro outro: corre, nós precisamos de estabilizar ele para mandar para a sala vermelha. Pede para preparar a sala vermelha. Aí sim foi feito medicações em cima de medicação e até chegar na sala vermelha. Lá na sala vermelha foi acionada a pediatra e o físio. O físio foi muito rápido, o físio foi questão de uns 2, 3 minutinhos, foi muito rápido mesmo. E já foi entrando com a parte respiratória, o que um adulto não conseguia, ele conseguiu voltar a respirar, ele conseguiu usar a máscara, com que um adulto não conseguia, ele conseguiu. O físio falou para mim: nunca vi, isso aqui não era normal, ele conseguiu de adulto. Tudo bem, a doutora foi, a pediatra, passou medicação, prescreveu e foi embora. E ele ficou estabilizado quando ela foi embora. Ele estava estabilizado, o quadro dele. Por volta das 2, 3 horas da manhã, mais ou menos assim, foi onde ele começou a piorar. Aí o médico plantonista lá da sala amarela, que estava já desde mais cedo, desde a hora que eu entrei com ele dentro do UPA, veio e falou pra mim: mãe, a gente vai ter que entubar, a doutora tá chegando, pediatra, e ela pediu para que você dê licença. Eu peguei, falei assim: você espera um pouco? Fui lá fora, entrei com meu esposo, conversamos com o neném e ele não estava bem. Hora nenhuma, ninguém me falou
vamos levar ele para Goiânia? Hora nenhuma. Por que que esperaram o quadro dele ficar pior para acionar a pediatra, se a área daquele médico não é pediatria? Por que que não acionou se ela é plantonista? Tudo bem. A pediatra chegou, falou para mim, mãe, nós vamos entubar, porque ele não tá respirando bem, o quadro dele só tá pior. Meu filho tava sentando na maca sozinho. Meu filho estava tirando a máscara para beber água de minutos em minutos, sozinho. Ele estava me respondendo, ele estava interagindo comigo. Em tudo que eu perguntava para ele estava consciente. E hora nenhuma ninguém me perguntou se eu queria que levasse para Goiânia ou se tinha que levar para Goiânia. Ninguém me perguntaram nada. Eu saí da sala e quando chamaram nós, foi já para dar a notícia do óbito. O Saulo, o doutor Saulo, eu vi ele só na hora da notícia. No entanto, quando foi falar que na hora da notícia, eles foram falar, você sabia que ele tinha isso? Você sabia se ele tinha aquilo? Asma, pneumonia e tal. Falei assim, olha, meu filho não tinha nada. Meu filho não tinha nada disso. Aí eles, então, pra gente saber a causa da morte, a gente tinha que mandar pra Goiânia. E aí a gente queria ver com vocês se vocês autorizam. Eu falei, mas o meu esposo, a gente não vai mandar. Porque não vai voltar ele mais. Não volta ele mais. Então, para que a gente vai mandar? Essa hora foi a única hora. Depois eles me pediram novamente se nós queríamos mesmo ficar com ele, não mandar para Goiânia para fazer, porque ia demorar. E falou que lá é no mínimo umas 2 horas, e ida e vinda. E assim foi. Eles não sabiam a causa da morte para falar pra gente lá, não. Não teve. Foi tal a morte. Não teve. O laudo eles colocaram o que eles quiseram. Mas eles não tinham certeza de nada. Eles falaram o procedimento que foi feito com meu filho, o procedimento que eu sei. Eles falaram que chegaram a entubar o meu filho, mas a gente não viu, né? Não viu que ele tinha feito a intubação, nada. A gente só viu a hora que ele veio a óbito, após a notícia que ele tinha vindo a óbito. E assim foi. Uma perda muito grande mesmo, porque não tem um lugar que pode vir uma pessoa da onde que quiser e perguntar a alguém. Não porque eu sou a mãe dele. Pode vir e perguntar quem quiser o que era aquele menino aqui. O meu filho não tinha nada. Nada. E é uma perda que eu não sei nem o que falar. Bom, não vai trazer ele de novo pra gente, mas nós decidimos que nós vamos procurar o Ministério Público para saber realmente a causa da morte.